Dando sequência, então, à nossa aula de argumentação, nós estamos, então, analisando uma redação nota máxima, tá? Para comprovarmos, amarrarmos todo esse estudo da argumentação que a gente viu em aulas anteriores, ok? Então, segundo parágrafo de desenvolvimento. Pessoal, o que é importante, tá? Que vocês apresentem uma nova ideia, tá? Então, assim, ó, a gente já começa situando o parágrafo, que é bom, que está escrito ali em vermelho, ó, além disso, já comecem nos textos, nos futuros textos de vocês, apresentarem um elemento coesivo de soma, certo? Nós temos ali no caso, então, o além disso. Cabe ressaltar que a intolerância às crenças burla preceitos constitucionais. Vocês lembram que lá no parágrafo de introdução, além da marcação do tema, da tese, ele apresentou as ideias que seriam defendidas, comprovadas e argumentadas nos parágrafos de desenvolvimento, ok? Uma foi sobre a questão histórica, que a gente analisou no parágrafo anterior, e essa é sobre a questão das leis. Então, apresentando essa ideia, ele vai ter então uma chance de se justificar, argumentar o porquê que acabou trazendo essa ideia. Por que a escolha dessa ideia no parágrafo de desenvolvimento, certo? Nessa perspectiva, a Constituição brasileira, promulgada em 1988, após 2 décadas da ditadura militar, transformou a visão dos cidadãos perante seus direitos e deveres. Contudo, quase 20 anos depois de sua divulgação, a liberdade de diversos indivíduos continua impraticável. Então, observem o seguinte, ó, pessoal. Aqui, mais uma vez, então, ele usa uma estratégia argumentativa, e vocês podem analisar lendo o parágrafo comigo, que olha como ele usa uma estratégia argumentativa que comprova muito bem o porquê da escolha da ideia que está em azul aqui no parágrafo, certo? E ele usa outra área do conhecimento, né? Que nós temos ali a questão da lei, ou também pode ser vista também lei, pode ser vista como também alguma alusão histórica, porque ele situa uma data ali, né? Ele fala a questão da ditadura militar, mas, ou seja, ele apresenta uma estratégia argumentativa, né? Então ele já não tem, ele já segue as competências, a gente vê ali que o que está em vermelho no parágrafo são os elementos coesivos que vão dar continuidade ao texto, certo? Então ele apresenta, então, já ele não vai se comprometer na competência 2, porque ele já situa uma área do conhecimento. Vai seguir argumentando, então, o parágrafo. À vista de tal preceito, a intolerância religiosa configura-se uma chaga social que demanda imediata resolução, pois fere a livre expressão individual. Então, pessoal, analisando aqui, o que acontece? Ele fecha o parágrafo, né, situando mais um fato, que isso fere uma expressão individual. Olha como tudo até então, pessoal, como o parágrafo ele é muito bem amarrado à questão argumentativa. Os argumentos até então analisados, eles conseguem completamente comprovar as ideias apresentadas nos parágrafos. Também os argumentos, eles estão dentro de ótimas estratégias argumentativas, certo? As áreas do conhecimento até então foram apresentadas. Na introdução, como a gente analisou, ele usou uma citação. Depois, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, ele apresentou uma citação de um físico. Aqui ele está usando a lei ou a história, como a gente analisou, porque ele fala da lei e essa lei também vem mesclada com uma alusão histórica aqui, certo? Então, e o que mais? O parágrafo exige da nossa proposta, né, caminhos para combater. Então, pessoal, não adianta toda essa elaboração, toda essa estratégia argumentativa, se não for, então, apresentado o caminho. E é o que ele vai fazer. Ele vai fechar
então o parágrafo com esse caminho, ó. Dessa maneira, cabe ao Estado, como gestor dos interesses coletivos, a implementação de delegacias especializadas de combate ao sentimento desrespeitoso e até mesmo violento às crenças religiosas. Então, mais uma vez, observando, pessoal, tá? Que sempre que a voz de comando de vocês exigir caminhos a combater, o combate a tal coisa, né? Uma soluções para tal coisa, né? Vocês sempre precisam, no fechamento dos parágrafos de desenvolvimento de vocês, pessoal, ressaltar esse caminho, né? E de fato, quando a gente apresenta, tá, esse caminho, a gente precisa dar um mediador aqui, bem como o candidato fez, certo? Pessoal, fez a argumentação? Aí que está aquela questão, a proposta de intervenção, né? E também aqui, né, eu abro também esse espaço mais uma vez para responder dúvidas de vocês, porque muitos alunos, né, acabaram me pedindo, tá, Matheus, mas quando então a voz de comando for caminhos para combater, eu vou fazer um texto onde eu mostro só soluções? Bom, vocês já viram aqui que não, né? Segue a questão argumentativa, segue áreas do conhecimento, segue argumentos. O que acontece? Na conclusão, o candidato, aqui ele vai retomar, no caso, um mediador, e ele vai apresentar novos mediadores para auxiliar nesse processo, né, de solução dos problemas que foram apresentados no decorrer do texto, tá? E lembrando, pessoal, que daqui a pouco nós vamos trabalhar a proposta de intervenção com mais cautela. A gente apresenta solução dos problemas mostrados no texto, e não um problema que não está no texto, certo? Então, observem o seguinte, ó. No parágrafo de conclusão, como a gente já viu, o candidato vai retomar as ideias. Então, é sempre bom fazer isso, né? Retomar o tema, reafirmar a tese, né? Ou, no caso aqui, as ideias que foram apresentadas, certo? Então, seguindo a análise do parágrafo, ó. Destarte, depreende-se que raízes históricas potencializam autos constitucionais no Brasil. Torna-se imperioso quem? O Estado, na figura do Poder Legislativo, desenvolva leis de tipificação como crime hediondo aos atos violentos e atentados ao culto religioso. Então, a gente observa que num parágrafo ali ele mostrou o Estado como uma solução, né? Num parágrafo de desenvolvimento, e aqui ele amplia mais essa visão, essa questão do que o Estado deve fazer. Ademais, urge que a mídia, por meio de novelas e seriados, transmita e propague a diversidade religiosa com o propósito de elucidar e desmistificar receios populacionais. Outro sim, a escola deve realizar debates periódicos com líderes religiosos a fim de instruir imparcialmente seus alunos acerca da variabilidade e tolerância religiosa, certo? Então, olha só, aqui, né, pessoal, hoje, né, o candidato, nessa redação, o candidato, ele seleciona 3 mediadores. A gente tem observado nas últimas aplicações do Enem que os candidatos que apresentaram 2 mediadores, né, eles conseguem tirar 200 na competência 5, né? Então, procurem, pessoal, a proposta de intervenção, para ela ser digna, né, para ela valer 200, ela precisa, então, conter mais do que um mediador. E analisando o parágrafo, né, a banca sempre vai procurar, né, a resposta de 3 questionamentos. Quem vai fazer, o que vai fazer e como vai fazer, né? Então, ou seja, esses questionamentos, ó, eles são muito bem respondidos no parágrafo, né? A gente vê ali quem é o mediador, o que ele vai fazer, como é que ele vai desenvolver,
certo? E é isso que a gente também precisa ter em mente já na construção de uma proposta de intervenção, certo? Apenas sob tal perspectiva, poder-se-á respeitar a liberdade e combater a intolerância de crença no Brasil. Pois, como proferido por Karl Marx, as inquietudes são a locomotiva da noção, tá? Perdão, da nação. Então ali ele faz também um fechamento, ele usa, né, uma citação que está em harmonia com o texto. Ela não foi vista no texto, mas a ideia dela está relacionada com todo o contexto, as ideias que o candidato apresenta. Por isso que ela é considerada válida, tá? Então, pessoal, aqui a gente fez, então, para comprovar a questão da argumentação, análise de uma redação nota máxima, né? Então, eu acredito que vocês já possam perceber como é que se dá os argumentos no parágrafo, a questão sempre da marcação do tema, da tese, que as ideias precisam estar relacionadas com a tese apresentada. Ok, pessoal?